Olá pessoal, nesse vídeo nós queremos dar uma visão inicial, introdutória sobre o OSPF. Então nós vamos falar quem é o OSPF e onde é que ele está localizado na pilha de protocolos TCP/IP. Então vejam, o OSPF ele é um IGP, ou seja, um protocolo de roteamento que ele é executado dentro de um sistema autônomo. E particularmente com relação ao OSPF, trata-se de um protocolo que implementa o algoritmo de Dijkstra. O algoritmo de Dijkstra ele é classificado como algoritmo do tipo estado de enlaces. A gente tem um vídeo específico sobre a diferença entre algoritmos desse tipo e algoritmos do outro tipo, que é o vetor de distâncias. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que efetivamente o OSPF implementa o algoritmo de Dijkstra e o algoritmo de Dijkstra ele é um algoritmo do tipo de estado de enlace. E por ser do tipo de estado de enlace, ele requer um conhecimento completo da topologia da interconexão. Veja, a gente vai ver no decorrer do período, principalmente quando nós estivermos mais aprofundados no estudo do OSPF, que esse conhecimento completo aqui, ele não é estritamente verdade quando você tem sistemas autônomos OSPF que são divididos em várias áreas, né? Quando o sistema autônomo OSPF ele é dividido em várias áreas, o que você tem o que você requer de cada roteador é que ele tenha um conhecimento completo daquela área, né? O conhecimento completo da topologia da interconexão, ele de fato, ele se aplica quando você tem um sistema OSPF de área única, tá? Operacionalmente, o roteador OSPF ele possui uma base de dados que é chamado de LSDB, né? Link State Database. Qual é o objetivo dessa LSDB? A LSDB de um roteador, ela contém um conjunto de estruturas de dados que são chamadas de LSAs, ou Link State Advertisement. Você pode entender que esses LSAs eles são como parte de um quebra-cabeça. Imagine a interconexão como sendo um quebra-cabeças, e para que o roteador ele tenha o conhecimento completo daquela interconexão, ele faça ele obtenha esse conhecimento a partir da montagem, digamos assim, né, de LSAs. Assim como você monta um quebra-cabeça a partir de suas peças, o roteador ele monta a topologia, ele monta a interconexão, né, topologicamente falando, a partir dos LSAs. Tá certo? Por quê? Porque somente com a interconexão montada na, entre aspas, cabeça do roteador é que ele vai executar o algoritmo de Dijkstra, né? Porque acabamos de ver que o algoritmo de Dijkstra ele requer esse conhecimento topológico, tá certo? E como é que um roteador ele tem acesso a todos os LSAs daquela interconexão? Porque veja, os LSAs eles são obtidos a partir de outros roteadores, porque cada roteador da interconexão ele conhece um pouco da interconexão, tá certo? Agora, os roteadores eles criam esses LSAs e eles distribuem esses LSAs ao longo da interconexão num processo que a gente denomina de flooding. Seria algo como se fosse inundação, né? Como você jogar água sobre um terreno plano e você vê aquela água tomando toda a superfície, né? Então o roteador ele tem lá os seus LSAs que ele gera e ele espalha aqueles LSAs, e os LSAs eles vão
atingindo todos os demais roteadores da interconexão. Então, o que acontece? O que acontece é que cada roteador vai ter um conjunto de LSAs, eu diria até o mesmo conjunto de LSAs, né, se tratando de um sistema de área única, e a partir de então, cada um desses roteadores ele monta a topologia da interconexão. A partir daí, ele executa o algoritmo de Dijkstra, que vai determinar, em última forma, qual é o próximo salto que aquele roteador vai utilizar para se chegar a um determinado destino. Ou dizendo de forma mais precisa, qual vai ser o próximo roteador para o qual o roteador em questão vai rotear um datagrama em direção a um determinado destino, certo? O OSPF ele possui duas versões, o OSPF V2 para as redes IPv4, e ele está definido na RFC 2328, e o OSPF V3 para redes IPv6, está definido na RFC 5340. Né? Nós vamos nos deter no OSPF V2. Então, doravante, OSPF significa para os nossos propósitos o OSPF V2, tá bom? Beleza. Aqui a gente está analisando a localização do OSPF na arquitetura de protocolos TCP/IP. Então aqui vocês veem que o OSPF ele está numa espécie de limbo existencial. Por quê? Porque ele não faz parte do nível de rede e tampouco do nível de transporte. O fato do OSPF ele estar aqui logo em cima do IP faz com que um pacote OSPF ele seja encapsulado diretamente em um datagrama IP. Né? Estamos falando do IPv4 aqui. E como vocês sabem, o datagrama IPv4 ele possui um campo chamado de protocolo de nível superior, onde nesse campo vai existir um número que vai identificar para quem é que o driver IP vai enviar o que está no campo de dados dele. Então você imagina que quando esse datagrama ele chega no roteador que fala OSPF, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o driver IP desse roteador vai ver, opa, protocolo de nível superior. Aí ele vai olhar o número e se tiver 89, ele sabe que o que tem ali é um pacote OSPF. Então ele vai entregar aquilo ali para o driver OSPF que está acima dele, tá certo? Então a gente já sabe como é que funciona esse protocolo de nível superior. Esse campo ele identifica vários protocolos, né? Você tem um valor para o TCP, você tem um valor para o UDP, você tem um valor para o ICMP, você tem um valor para o OSPF e por aí vai, tá bom? Outra coisa que é importante dizer é que o endereço de destino de um datagrama que encapsula um pacote OSPF, via de regra, salvo raríssimas exceções, é o endereço 224.0.0.5. Esse endereço é um endereço de multicast e especificamente esse endereço ele é chamado de OSPF Routers. Então vocês veem aqui, seria todos os roteadores OSPF. E você não tem o O aqui, porque esse O, ele já foneticamente já fornece o O do OSPF, né? Pois muito bem. Se você observar aqui o pacote OSPF, você abrir ele, você vai ver que ele tem um cabeçalho e um campo de dados, tá? Tudo bem? E aqui nesse cabeçalho a gente tem aqui a descrição de qual pacote OSPF, né, nós de fato estamos falando. E aí veja, o OSPF ele é um protocolo razoavelmente mais complexo, né, do que o RIP. Né? E o RIP a gente tinha 2 tipos de mensagem e no OSPF a gente tem aqui 5 tipos de pacotes. Nós temos pacotes Hello, Database Description,
link state request, link state update e link state acknowledgement. Cada um desses pacotes tem o seu emprego em uma determinada fase do processo de estabelecimento de adjacência entre dois roteadores, né? A gente tem um vídeo falando sobre esse processo. É o vídeo que fala sobre os 7 estados do OSPF. Então veja, a gente tem aqui uma série de pacotes. Agora, nem todos esses pacotes eles têm um campo de dados. E na verdade, essas partes aqui que nós chamamos de LSAs, né? Os LSAs, Link State Advertisement, não é todo o pacote OSPF que os carrega. Só dando spoiler, né? Mas desses pacotes aqui, o único pacote que carrega de fato, que transporta LSAs, é o pacote Link State Update, tá certo? Então esses LSAs aqui você não vai ver em pacotes OSPF, a menos que sejam pacotes Link State Update. Sendo que o próprio LSA, ele também possui um cabeçalho e um campo de dados. No cabeçalho aqui a gente tem algumas informações, como número de sequência, idade. E no dado do LSA a gente tem realmente o que de fato informa aquele LSA do ponto de vista da topologia da interconexão. Tudo bem? Então veja, comparado com o RIP, a gente tem um protocolo que está localizado mais embaixo, né? Já visto que o RIP é um protocolo, apesar de ser de roteamento, ele é de aplicação, né? Então o protocolo está localizado mais embaixo. Agora é um protocolo mais complexo, porque você tem aqui, não apenas por isso, mas faz parte, né, das razões, você ter um conjunto de pacotes OSPF. Atenção para o fato que o identificador de protocolo do nível superior para o OSPF com relação ao datagrama IP é o 89 e o endereço IP do datagrama OSPF, salvo raríssimas e honrosas exceções, o endereço IP de destino do datagrama que encapsula um pacote OSPF, salvo raríssimas exceções, é 224.0.0.5 OSPF Routers. Ok, pessoal? Então, num próximo vídeo a gente vai falar sobre os estados que um driver OSPF, pelos quais o driver OSPF passa para estabelecer uma adjacência com um outro driver OSPF. Tá bom? Pois bem, sem mais a falar, só me resta agradecer a audiência. Grande abraço e até a próxima.